Um homem estava em casa quando foi surpreendido por um OVNI no seu quintal. Além de ter estado em contato direto com as criaturas, ele também teria recebido alimentos feitos por elas. Hoje vamos falar sobre o caso Joe Simonton, ou o incidente Eagle River. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos a sua interação com o nosso conteúdo, pode ser através de um like, que ajuda muito, ou um comentário, que ajuda ainda mais. Aí você fala se já conhecia essa história, um detalhe que eu não comentar, e sugere novos temas para trazermos ao canal. Isso faz o YouTube sempre te mostrar nossos próximos vídeos. Se puder, se torne membro, onde dependendo do nível, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento como apoiador e você tem acesso brevemente antecipado ao nosso conteúdo. E claro, se inscreva no canal. Começando a história, Eagle River é uma pequena comunidade rural localizada ao norte do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, com cerca de 1.600 habitantes, segundo o censo de 2020. A região é isolada, cercada por florestas e lagos com pouca movimentação de tráfego aéreo comercial. Esse tipo de ambiente, afastado de grandes centros, com baixa poluição luminosa e pouca interferência de sinais, é historicamente associado a relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Muitos casos famosos da ufologia ocorreram em áreas semelhantes, onde testemunhas relatam maior facilidade de observar o céu noturno e menor risco de confusão com aeronaves convencionais. Além disso, a região faz parte de um corredor onde foram registrados diversos avistamentos de OVNIs ao longo de décadas, especialmente durante os anos 50 e 60, período de intensa atividade de relatos nos Estados Unidos. Na época dos anos 60, o Joe Simonton era dono de uma fazenda na área rural de Eagle River. Nas suas terras, ele administrava uma granja, atendia como encanador e, às vezes, quando necessário, ele era leiloeiro da cidade. Durante as épocas de Natal, ele também era quem se vestia de Papai Noel para os eventos da Câmara do Comércio. Embora fosse uma comunidade pequena, o Joe era um homem muito respeitado e conhecido na região. Em 18 de abril de 1961, o Joe acordou um pouco mais tarde do que de costume, mas ainda era início da manhã, pouco depois do sol nascer. Ele se sentou então na cozinha para tomar o café da manhã. E enquanto preparava o seu sanduíche, ele foi surpreendido com um barulho forte, como se pneus de um veículo derrapando em um chão de terra molhada fossem ouvidos na sua propriedade. Como o local ficava em uma área afastada da cidade, ele pensou em sair de casa para ver se alguém precisava de ajuda. E para o seu espanto, assim que ele saiu na varanda da casa, ele se deparou com um estranho objeto que estava descendo do céu e pousou suavemente no seu terreno. Um adendo sobre essa data em que eu falei que isso aconteceu, dito inicialmente como 18 de abril de 61, algumas fontes mais oficiais, como o arquivo do projeto Blue Book e registros do xerife local, indicam uma outra data, setembro de 61, no dia 20. Mas um ponto importante que vale ressaltar sobre essa parte é que as fontes não mencionam que o Joe estivesse acompanhado naquele momento, frisando que somente ele estava no local e no horário do evento. Também não há nenhuma matéria que cite a existência da família dele e não temos como confirmar se ele morava sozinho ou não na fazenda. Mas durante o contato, pelo que se entende, ele estava sozinho, era somente ele que presenciou tudo, independente da data. Voltando ao objeto que desceu na propriedade dele, segundo o Joe, esse objeto ele tinha um formato discoidal, media cerca de 10 metros de diâmetro, 3 de altura, era prateado, descrito como mais brilhante que cromo. Provavelmente ele refletia a luz do sol, é o que se entende. Assim que esse objeto pousou, uma espécie de uma porta ou escotilha se abriu na lateral. Curioso, o Joe se aproximou para saber o que era aquilo. E ele pôde ver
3 figuras que pareciam humanos, mas eram pequenos. Tinham uma pele escura e vestiam algo semelhante a um uniforme azul escuro, com uma gola alta bem justa ao corpo e um capuz que deixava somente o rosto à mostra. A pele deles, a parte que estava visível, deu a impressão para o Joe, de alguma forma, que eles tinham traços faciais semelhantes a alguém italiano. O Joe reparou que um deles carregava uma espécie de um recipiente. Era semelhante a uma garrafa térmica ou um jarro, mas ao mesmo tempo era diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto. Esse recipiente ele tinha 2 alças, era prateado e parecia ser feito do mesmo material do objeto voador. Esse humanoide, que estava com o recipiente na mão, olhou para o Joe e fez um gesto, inclinando a cabeça para trás e fazendo movimentos como se estivesse bebendo algo. E mesmo sem nenhum tipo de comunicação por voz, o Joe entendeu que aqueles seres precisavam de água. O Joe então pegou o recipiente na mão, entrou na sua casa e encheu aquilo com água. Ele voltou e depois devolveu para o ser aquele objeto que parecia agradecido pela água. O Joe notou que o peso desse objeto onde ele pôs água era estranho. Ele era mais pesado que o alumínio, mas era mais leve do que aço. Mais tarde, o Joe descreveu esse objeto como uma coisa linda, uma garrafa térmica totalmente diferente de qualquer coisa aqui na Terra. Mas sem hesitar, depois de encher o recipiente, ele entregou para o ser, que agradeceu, e apesar de 3 seres estarem presentes, apenas um deles saiu do objeto. Os outros 2 permaneceram no interior, visíveis apenas por dentro da escotilha. Sobre o ser que se aproximou do Joe, detalhando mais o traje, ele usava uma roupa escura, que era tipo um pullover de gola alta, preto. Tinha um cinto branco ao redor do pescoço e calças com uma faixa vertical branca ao longo das pernas. Curiosamente, um dos ocupantes dentro do objeto tinha uma fina faixa vermelha nas calças, o que levou, posteriormente, alguns pesquisadores do caso a acreditarem que ele poderia ser o líder da equipe, o que teve contato com o Joe, e esses detalhes relatados pelo Joe em entrevistas posteriores sugeria que existia ali uma diferenciação de funções ou uma hierarquia entre os seres. No momento em que o Joe voltou para entregar o recipiente com água, aquele ser ele já tinha se voltado para dentro do objeto, então o Joe precisou se aproximar mais e se inclinar um pouco para dentro do objeto para entregar a garrafa ou o recipiente. E ao fazer isso, ele conseguiu ver parte do interior daquele objeto. E o contraste chamou a atenção dele. Enquanto o exterior era completamente prateado e altamente reflexivo, o interior era todo revestido com um material mais escuro e fosco, com uma aparência semelhante ao ferro forjado. Ele disse mais tarde que o visual era tão marcante e interessante que ele gostaria de ter um cômodo na sua casa pintado daquela forma. 3 painéis de instrumentos também estavam dispostos no interior do objeto, descritos pelo Joe como extremamente bonitos, embora ele não tenha conseguido identificar a função desses painéis. Um dos ocupantes manipulava um deles, enquanto outro preparava algo semelhante a panquecas em um dispositivo de aquecimento que não emitia chamas. Esse detalhe chamou a atenção do Joe e ele não conseguia entender como algo poderia ser cozido em um fogão que aparentemente não tinha chamas. Lembrando, da época, era a década de 60. Esse que estava cozinhando essa espécie de alimento que parecia uma panqueca, ele estava mais à frente, próximo à porta ou escotilha, e os outros 2 mais ao fundo, e eles pareciam estar usando uma espécie de um cinto de segurança que os prendia a uma estação de trabalho. O que estava mais perto do Joe, o mesmo que ele entregou o recipiente com água, percebeu o interesse do Joe olhando o objeto, olhando ao redor dele. Além do interesse dele pelo alimento que ele fazia ali, que se pareciam com panquecas. Esse ser então pegou 3 dessas panquecas, vamos chamar assim, e entregou ao Joe. Em seguida, colocou as pontas dos dedos na sua própria testa, como um sinal que o Joe entendeu como um agradecimento ou um gesto de despedida. E imediatamente o Joe se retirou e respondeu com um gesto como uma saudação militar, com a mão também na cabeça, e
ele diz que aparentemente os seres também entenderam como um gesto de agradecimento. O Joe então foi para trás, aquela escotilha se fechou e instantaneamente o local da abertura da porta se fundiu ao restante do objeto. Não ficou nenhuma indicação de onde era aquela porta. Não havia nenhum tipo de costura, dobradiça ou qualquer marca que deixasse nítido como ela se abriu. Era como se todo o objeto fosse feito de uma liga metálica, lisa e sem aberturas. O objeto então começou a se erguer do chão, inclinando levemente para um dos lados e de repente subiu ao céu, desaparecendo em menos de 2 segundos. No momento da decolagem, uma forte rajada de ar saiu da base do objeto, agitando o topo das árvores próximas, principalmente os pinheiros ao redor da fazenda, e esse detalhe foi registrado no relato do Joe e mencionado posteriormente como um dos poucos efeitos físicos observáveis no local. O Joe estava então com aquelas panquecas na sua mão, que ainda estavam quentes. Elas eram pequenas, redondas e tinham pequenas bolhas, como panquecas escocesas. Elas pareciam emborrachadas, eram meio elásticas, a ponto de serem enroladas e dobradas, mas não se quebravam, não se rasgavam. O Joe chegou a comer um pedaço para experimentar. E ele diz que, embora elas fossem parecidas com panquecas que fazemos na terra, elas tinham um gosto de papelão, não tinham muito sabor, eram sem tempero e tinham um aroma semelhante à graxa. Nos dias seguintes, o Joe contou essa história ao xerife local, que o conhecia há anos, e esse xerife ele via o Joe como um homem sério, honesto, sabia que ele não bebia. Diante disso, o xerife registrou o relato e encaminhou essa história às autoridades locais. A história chegou então até Frank Carter, que é o juiz da comarca de Vilas County, além de ser entusiasta de fenômenos aéreos não identificados. O Carter em nenhum momento riu da história, muito pelo contrário, ele levou o caso a sério, tanto que ele apelidou esses seres de disconautas. Sobre o destino das panquecas, há relatos conflitantes. Enquanto algumas fontes indicam que nenhuma análise oficial foi feita, outras afirmam que as amostras foram examinadas por instituições científicas. Algumas fontes dizem que o Joe entregou as panquecas, pelo menos 2 delas, para o Carter, e o Carter, o juiz, viu ali uma oportunidade de investigação real e decidiu enviar essas amostras à NICAP, que é a National Investigations Committee on Aerial Phenomena. A NICAP era a principal organização civil de estudo de OVNIs nessa época, mas, surpreendentemente, a NICAP recusou o material. Eles alegaram falta de recursos para fazer esse tipo de exame e saber do que se tratava aquilo. O que para o Carter e para o Joe foi um golpe duro. O Carter ele chegou até a planejar um seminário público sobre esse incidente, mas sem uma análise científica, o projeto foi abandonado. Sem laboratório ou interesse, ele devolveu as panquecas ao Joe e, segundo essa versão, se foi ali uma chance de uma prova física que desapareceu para sempre. Anos depois, o filho do Carter, o Colin Carter, que é advogado em Eagle River, ele confirmou que o pai dele acreditava na integridade do Joe e que ele tinha levado o caso com extrema seriedade. Mas existe a outra versão. Outras fontes dizem que um comitê da Universidade Northwestern e o Centro de Inteligência Técnica da Força Aérea examinaram pelo menos uma das panquecas que o Joe entregou. E eles determinaram que ela continha farinha, açúcar e algo como graxa. Por isso ela tinha esse cheiro estranho. Embora nunca tenha sido confirmado, na mesma época surgiram rumores que o trigo utilizado nessas panquecas era de uma variedade desconhecida. Porém, pelo menos uma das fontes destaca que a análise dos militares indicava que o trigo usado era o trigo sarraceno, que é uma variedade que na verdade não é trigo e sim uma semente de uma planta herbácea. Procurando sobre a história, você acha essas 2 versões. A avaliação da Força Aérea também teria declarado o caso como não identificado ou não totalmente explicado.
mas também afirmam que o objeto desaparecer em 2 segundos depois de levantar voo fere os princípios da física como conhecemos, e para eles isso não poderia ser aceitável. De qualquer modo, o Joe ele sempre respondeu a todas as perguntas sobre o caso, sem se contradizer, e mesmo depois de diversas entrevistas, ele nunca mudou ou acrescentou nada na história. Ele sabia que as pessoas não iriam acreditar nele instantaneamente, mas ele afirmava que não se importava com isso, reiterando que o evento ocorreu exatamente como ele descreveu. O J. Allen Hynek, que é o astrônomo e consultor do projeto Blue Book, ele também analisou esse relato do Joe, não pessoalmente, mas teve acesso a tudo relatado sobre o caso. E ele disse que o Joe ele parecia ser uma testemunha sincera, mesmo sem provas físicas que pudessem confirmar a origem do objeto. Esse caso ele ganhou bastante credibilidade, principalmente porque o Joe era um homem muito conhecido pela sua integridade na época. Especialmente porque naquela época, a honestidade e o caráter das pessoas era muito importante para se manter na comunidade. E o Joe trabalhava como leiloeiro, além das suas outras funções, cargos que ele mantinha com orgulho e todos admiravam-no por isso. Depois que a sua história se espalhou, ele, de algum modo, acabou sendo ridicularizado e menosprezado por algumas pessoas. Ao mesmo tempo, ele nunca tentou ganhar dinheiro com a sua história, nunca procurou fama, nunca fez questão de tentar provar nada a ninguém. A única coisa que ele acrescentou é que se ele tivesse outros encontros com esses seres de outros planetas, ele passaria a não tornar mais a história pública, porque ele não queria passar por essa situação constrangedora novamente. Mesmo assim, o Joe faleceu anos depois, ainda contando a mesma história, da mesma maneira, sem mudar nada. Esse caso também ficou conhecido como o caso das panquecas, e ganhou repercussão na ufologia por se tratar de um caso raro, onde a testemunha, supostamente, tem um objeto, nesse caso um alimento, que corrobora com o seu contato. Como há versões conflitantes sobre o destino das supostas panquecas, não é possível confirmar se alguma delas foi conservada muito tempo depois do incidente, nem se o Joe teria guardado uma amostra em segredo, e não temos como confirmar se alguém da família dele as manteve depois do falecimento dele, no caso dele ter guardado desde aquela data. De qualquer modo, dentre todo esse relato, ninguém jamais conseguiu explicar com exatidão o que Joe teria visto e quem eram os seres com quem ele manteve contato. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.